Fala galera, eu sou o Renato Lucas, médico anestesiologista e dono desse canal Sacada de Anestesia. E hoje eu trouxe uma sacada muito massa e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então vem comigo! Pessoal, eu peguei recentemente um caso muito interessante. Eu atuo no centro cirúrgico, na sala de trauma e também já atuei no pré-hospitalar. E eu peguei um paciente politrauma no centro cirúrgico, que ele tinha acabado de chegar no hospital praticamente. Foi um paciente vítima de um atropelamento, ele foi prensado contra um muro, ele tinha 60 anos, sexo masculino, então o carro prensou ele contra o muro. Ele chegou na sala de emergência chocado, entubado, com PA de 6x3, tá? E com fraturas suspeitas em fêmur bilateral. Abdômen distendido, fizeram o FAST, deu positivo. Nesse meio tempo indicaram rapidamente a cirurgia, obviamente o paciente estava instável, não foi para tomografia. Ativamos o protocolo de transfusão maciça, o paciente recebeu o Transamin 1 grama, conforme o protocolo, tipagem sanguínea, exames laboratoriais, e ele subiu para o centro cirúrgico e conseguiu ainda receber uma bolsa chegando no centro cirúrgico. Ele ainda subiu com noradrenalina, 2 acessos periféricos. Na hora que a gente recebeu esse paciente, a gente acabou, obviamente, fazendo a ressuscitação clínica do paciente e a ressuscitação hemostática, visando prevenir, né, a tríade da morte, a hipotermia, a coagulopatia, a acidose. Mantivemos o Transamin em infusão contínua e, obviamente, liberamos o paciente para a cirurgia. Fizemos sulfentanil, fizemos relaxante muscular. A cirurgia foi bem rápida, foi um damage control surgery. O paciente estabilizou, o sangramento foi controlado, a gente suspendeu o protocolo de transfusão maciça, porque o paciente estava estável e já tinha transfundido 3 bolsas de sangue. Logicamente, a gente depois começou a transfundir de acordo com a clínica, os exames laboratoriais, enfim, de acordo com nossas metas. Beleza, depois a ortopedia entrou e radiografou o paciente todo e fez fixação externa nos fêmurs, beleza. O que aconteceu durante esse processo? Ele ficou estável, mas esse paciente ele ficou com a frequência cardíaca de 130 a 140 o tempo todo. E isso me incomodou. Eu cheguei para a residente e falei, isso não está legal, essa frequência cardíaca. Por quê? Porque esse paciente vai fazer miocardiopatia lá na frente, por conta da alta taxa metabólica, e a gente não quer isso. Porque esse paciente pode desenvolver sepse lá na frente, após 48 horas, a sepse é a principal causa de morte no trauma. E essa sepse crônica, aguda e crônica, pode manter a frequência do paciente aumentada e o paciente depois desenvolver disfunção cardíaca e disfunção de múltiplos órgãos e morrer. A gente tem que atacar essa frequência cardíaca aqui. E qual a primeira causa de taquicardia no paciente vítima de politrauma? Obviamente, todos vocês sabem, hipovolemia. Só que a hipovolemia desse paciente tinha sido excluída. Por quê? Porque o paciente tinha um delta-PP bom, menor que 12. Esse paciente ele tinha uma cava cheia, porque eu pedi o cirurgião para dar uma olhada na cava do paciente, porque eles estavam com o fígado na mão praticamente. O paciente recebeu uma esplenectomia, tá? O fígado obviamente foi checado, então a cava inferior estava cheia. Esse paciente não tinha TCE, a gente fez Trendelenburg, a taquicardia não diminuiu, né? E o paciente estava estável hemodinamicamente com lactato em queda. Então, a princípio, a gente excluiu a hipovolemia. Beleza. Qual que é outra causa de frequência cardíaca aumentada do paciente? Febre? Não, febre. Geralmente, o paciente vítima de politrauma tem hipotermia. E a hipotermia dá mais bradicardia. Então, o paciente estava com 35,6 de temperatura, não era febre. Beleza. Qual que é a outra causa de taquicardia no paciente politrauma? Hipoglicemia? Sim, aí a gente colheu o exame, não tinha hipoglicemia. Beleza, então não era. Outra causa, despertar. O paciente estava acordado? Provavelmente não, a gente não tinha o bis, mas o paciente estava com sevoflurano de 1,6% inalado. Expirado, ou seja, a gente tinha analisador de gás. Então a gente suspeitou, o paciente não está acordado. Dor. Será que o paciente tinha dor? Não tinha monitor de nocicepção nem o bis, mas poderia ser. E a outra causa, a própria CIRS. A inflamação, pessoal. O que eu cheguei para o residente e eu falei? Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos tratar essa taquicardia desse paciente, porque eu não quero ficar com essa taquicardia, porque isso me incomoda, eu não quero sobrecarregar o miocárdio desse paciente. Vamos fazer anestesia. O paciente só estava com 20 microgramas
de sulfentanil. Eu falei, não, tá errado isso aqui. Ah, mas vai fazer hipotensão. Muitos dos colegas deixam de fazer anestesia nesse paciente por conta dos efeitos colaterais da anestesia, que é o quê? Piorar a hipotensão ou predispor à hipotensão, né? A gente não quer causar mais hipotensão no paciente. Sim, mas é muito importante a gente tratar a dor e a CIRS desse paciente. A gente quer diminuir a inflamação. A anestesia faz o quê? Abranda, diminui a inflamação, a resposta inflamatória desse paciente, que era absurda. E o que eu fiz? Eu fiz clonidina, eu fiz estratégia multimodal, clonidina, eu fiz sulfato de magnésio, eu fiz um pouco de ketamina, eu fiz mais sulfentanil, curarizei o paciente, enfim. Por quê? Porque eu queria combater a inflamação. Só que, obviamente, a nossa anestesia confere efeito colateral. Só que eu tinha noradrenalina. Eu tinha a nora para tratar essa hipotensão. Eu tinha a nora. Então, a noradrenalina me ajudou. Eu aumentei a nora, eu falei com o residente, vai fazer hipotensão, a gente aumenta a nora por um tempo, depois esse paciente vai se equilibrar. E não deu outra, pessoal. Essa frequência cardíaca, ela foi para 70 e o paciente ficou com PA de 12/7 o tempo todo, estava com pressão invasiva. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, essa é a sacada de hoje: não deixe de anestesiar o paciente com medo do paciente fazer hipotensão, por mais que ele seja crítico, porque muitas das vezes o que está acontecendo é você está deixando uma resposta inflamatória absurda no paciente que num primeiro momento não vai causar grandes efeitos. Por quê? Porque o paciente vai sair de sala com 130 de frequência, com PA de 12/8 e vai para a UTI. E muitas das vezes o médico intensivista também tem medo de fazer analgesia nesse paciente, justamente porque tem medo da hipotensão. Só que isso tudo aqui causa muito dano para o paciente, muito dano, assim como a hipotensão, né? Isso aqui predispõe a imunossupressão, o paciente pode desenvolver sepse por conta disso, tá? Esse paciente vai ficar agitado. Quando você começar a diminuir a sedação, ele vai ficar agitado por conta da dor, por conta da resposta inflamatória. Esse paciente pode aumentar a chance de eventos tromboembólicos lá na frente por conta da resposta inflamatória, tá? Então esse paciente ele pode fazer muitos distúrbios metabólicos também, por conta da resposta inflamatória exacerbada não controlada, não aparada, não abrandada. E disfunção miocárdica, pessoal. Lembrem-se disso, o paciente pode fazer disfunção miocárdica. Por quê, Renato? Porque ele faz um fenômeno que chama taquicardia supracompensatória. Taquicardia supracompensatória, o que é isso? Ele tem uma frequência cardíaca muito alta que não justifica, né, o débito dele, ou seja, não justifica uma frequência cardíaca alta porque ele não está precisando aumentar o débito cardíaco dele porque ele está estável hemodinamicamente. Ele não está hipovolêmico, ele não tem hipoglicemia, ele não tem motivo para estar com essa frequência cardíaca a não ser por uma resposta inflamatória exacerbada. Entendeu? Então, pessoal, a gente precisa a gente precisa diminuir essa frequência porque a gente não quer que ele tenha uma taquicardia supracompensatória. A gente quer que ele tenha uma taquicardia compensatória, se for o caso. Vocês já ouviram falar no beta-bloqueador, no trauma, na sepse? Exatamente. A gente pode usar beta-bloqueador nesses casos quando a gente exclui, obviamente, todas as outras causas de taquicardia. Mas o uso do beta-bloqueador é um assunto para outra aula, para outra sacada, e essa sacada é especificamente para anestesiarmos os pacientes críticos, mesmo os pacientes que estão chocados em hipotensão. A gente segura com droga vasoativa o efeito colateral da anestesia. Assim a gente consegue beneficiar mais o paciente, beleza? Então essa é a minha sacada de hoje. Espero que tenham gostado e sigam esse canal, se inscreva nesse canal, porque assim o canal cresce e eu consigo trazer mais conteúdo para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!